torcida botafoguense, estamos aqui para o nosso primeiro vídeo do ano. Esperei passar todas as transições, ouvir toda a mídia botafoguense, né? E vou fazer nesse primeiro vídeo 2 comentários. A saída do Marlon Freitas. O outro, o nosso técnico novo que chegou. Então vamos lá. Marlon Freitas. Fizeram um estardalhaço aí, como palavras, decepções. Gente, nós temos que ver a galeria de ídolos do Botafogo. Eu fui contra quando botaram ele lá no bandeirão, né, de ídolos. Eu sei que é uma nova geração, novos torcedores, pessoas que não viram o que nós vimos. Muito mal tem alguns lances aí de vídeo. Mas virar ídolo de um clube é muito mais do que jogar bem ou 1 ou 2 anos de passagem pelo clube. E tem que ter uma história ali. Eu vi alguns absurdos, né? Que esse time do Botafogo foi campeão em 24, não interessa. Pessoas antigas, tá? Graças a Deus já estão até saindo aí dos comentários. Foi campeão, então porque foram campeões, abafa o do passado. Ou tem mais merecimento, é assim por diante. Não, gente. Marlon Freitas chegou, fez um campeonato razoável, veio de um time modesto, de um clube, talvez no seu estado de grande expressão, mas um time modesto, em comparação ao Botafogo. Tinham características que não botou em prática, que era chutar de fora, fazer gol, aquilo tudo. Tinha um bom lançamento, conduzia bem um bom vestiário, ajudou numa união a conduzir o Botafogo ao título. Foi importante na final. Mas isso lhe dá o direito de virar ídolo, entrar numa bandeira com os monstros sagrados nacionais, porque esses monstros sagrados do Botafogo não foi só clube, foi país, foi internacional. Bom, mas a nova geração achou, botou ele lá no bandeirão, e na primeira oportunidade de crise existencial com o clube, ele pula para o rival. Talvez não seja o nosso maior rival, porque o nosso maior rival é o time lá da Gávea, mas o rival de títulos, pelo menos atualmente. A troco de quê? Alguns dinheiros a mais, gente? Eu fico vendo o pessoal discutir aí salário, que ele perdeu X bilhão, não sei quantos milhões, perdeu. Esse pessoal não tem ideia de. Eu sou professor, não tenho ideia de quanto ganha um professor, quantos anos, talvez a minha carreira toda, para ganhar 1 ou 2 meses de salário dele. O pessoal perdeu aí a noção. Não que não tenha direito, que não vai valer, isso aí eu não vou entrar nessa discussão, mas eu vou entrar na discussão da comparação, da importância que tem de perder alguns milhões ou não, uns milzinhos. E ele foi para lá, escolha dele. E assim outros vão. Eu tenho visto em alguns comentários que sobre o Jefferson, né? O Jefferson sim é um ídolo, tem que estar no bandeirão. O cara largou de sair, de ir para a seleção, de ganhar um dinheiro para ficar na segunda divisão, para ajudar a instituição que o projetou, que fez o que ele é hoje como profissional, como personagem dessa trajetória, como ser.
E o nosso querido Marlon Freitas não fez isso, não teve essa atitude. Não teve. E a atitude dele foi ganhar um pouco mais. Não vou julgar ele por nada, só não pode ser ídolo. Só não pode haver essa estardalhaço todo que estão fazendo aí, essas decepções. E foi pro clube que chamou ele de piscadinha, pô. Porque valeu o profissional dinheiro. Nada contra. Só que os torcedores do Botafogo têm que entender que ídolo está acima disso. Ídolo Mendonça, ídolo Gerson, apesar que veio de outros clubes, mas foi ídolo. Vestiu aquela camisa com amor até o final. E de outros clubes, como o Zico, como o Roberto Dinamite. Esse sim merece. Está lá no Bandeirão. E o outro, parabéns pelo que ajudou, pela passagem, e agora é nosso adversário. E outros ali que vão acontecer isso. Então, nós temos que aprender a lidar com esse modernismo que entrou dentro do futebol, que agora acabou camisa. Agora é interesse, dinheiro e SAF, pior ainda. Interesse comercial total. Não adianta ninguém reclamar. Eu vejo aí a mídia, porque eu não vou admitir, porque eu não vou falar, porque eu vou. Não vai valer de nada, porque o texto vai fazer, ou outro que entrar, o que ele quiser. A opinião desses caras não vale nada. Pode criticar, pode ir pro Twitter, ele vai lá e cancela lá o Twitter dele, como ele fez uma vez aí, mais nada. E nós, torcedores, temos que entender que é bom assistir a mídia, ter as notícias, mas não podemos ser influenciados por esses caras, porque eles estão trabalhando, estão ganhando também em cima de nós dinheiro para fazer isso, para fazer sensacionalismo. Eu vejo uns aí e outros aí que ficam, porque eu não vou admitir, porque nós vamos nada, gente, o cara é dono. Nem no associativo valia, virá agora. Ainda mais que nós temos um grande ditador aí brasileiro que mantém sob controle a mídia. Então, se ele quiser intervir nessa área futebolística, ele vai intervir. Intervir na política, vai intervir no futebol. Então não adianta querer ir para lá, dizer que vou protestar, fazer e acontecer na rede social, porque vai ter limites. A corda só está sendo dada. Puxa-se na hora que quiser. O que nós temos que fazer é torcer por aqueles que estão ali. Criticar, vaiar. Já que eu não sou muito de gastar um dinheirão para ficar vaiando, para mim, futebol é espetáculo. Eu gosto de reclamar, discutir isso tudo, mas ficar vaiando, gastando meu dinheiro para vaiar, eu não vou, fico vendo na TV. Fazer festa. Eu sou dos 21 anos que o Botafogo, onde mais cresceu torcida e a gente não era campeão. E eu ia ao Maracanã todo final de semana. Quando não era Maracanã, era aí nos brejos da vida aí dos campos que nós rodávamos no Carioca. Então, gente, tem que entender que temos que apoiar o que vai. Os jogadores estão ali. Ah, mas fulano é uma porcaria que contratou. Ele não tem culpa, ele foi contratado. Vai ao texto quando for lá. Vai lá o dirigente, o jogador não. Ele está ali fazendo o melhor dele, o trabalho dele. Se ele é ruim ou não, ele não pediu para estar ali. Está dando o máximo dele. Como um carteiro, como um bancário, como um médico, como um professor. Está dando o máximo dentro da sua profissão. Então nós temos que apoiar a garotada também, temos que apoiar a garotada lá, mesmo sendo um grande time. Então está em expansão. Poderíamos ter chegado mais. Erros da diretoria e do nosso dono lá, que se meteu com o Lyon, se meteu com outros clubes e acabou errando, mas que ele agora acerte, se for ele mesmo que for continuar.
Mas o clube, a instituição e aqueles que estão lá trabalhando precisam de nós. Criticando, falando, reclamando, mas precisam do nosso apoio. Tá bom? Isso é o que eu tenho a falar aí do caso Marlon Freitas e de outros, né? O Savarino, que também está saindo, e outros. Novo técnico. O anterior saiu, fez um bom trabalho? Não, fez um mau trabalho, porém não foi tão ruim os resultados. O Botafogo podia ter chegado mais. Eu, conversando esses dias aqui, eu até falei, se o Botafogo tivesse feito a metade dos gols que perderam, nós estávamos disputando a final. Tanto aí da Libertadores como do Brasileiro. Mas o novo técnico vem com a nova proposta de futebol. Isso é bom. Por quê? Porque o nosso dono saiu daquele ideia única e exclusiva do Botafogo Way, não pode 3, não pode 4, mandou o outro embora por causa disso, para ser utilizado aquele material que nós temos dentro de um esquema possível que eles possam trabalhar. Não adianta você pegar um jogador que é altamente ofensivo e botar ele para ser defensivo. Muitos criticam, né? Aquele jogador foi lá para o Vitória, aquele zagueiro que foi para o Vitória, fugiu o nome dele agora, mas ele jogou bem lá, foi líder, por quê? Por causa do tamanho do clube, porque, né, o pessoal enche, desculpa o Vitória, mas o Botafogo, não, gente. É porque ele se encaixou num jogo, num patamar de futebol onde ele poderia produzir mais. E os técnicos que estavam sendo contratados, eles não estavam utilizando o seu jogador dentro do seu próprio, tá? Do seu próprio nível. Esse técnico chegou, o que ele está fazendo? Ele já está preparando o time dele, é diferente. Antes, se contratava todo mundo, chamava um técnico, faz isso. Não, agora ele está dando opinião, ele está liberando. Claro que o Marlon Freitas não ia se encaixar no futebol dele, como o Savarino também não. Isso está sendo liberado. E ele vai aproveitar dentro do esquema dele quem está ali e quem vai chegar. Foi a diferença que nós vamos iniciar. É questão de pré-temporada, nada disso. Claro que ajuda. Mas o Botafogo antes estava fazendo o quê? Contratava um montão de cara e jogava na mão do técnico e bota no teu esquema. Agora não, pô, agora é diferente. Agora o técnico é que vai armar dentro daquilo que ele tem e que ele pediu. Isso é o que vai acontecer. E vai dar certo. Vai dar certo. Tá bom? Bom, gente, então, dia 15, se eu não me engano, começa o Campeonato Carioca. Vamos estar aqui comentando as partidas. Acredito que eu devo, de acordo com o que for acontecendo, eu devo fazer mais algum vídeo aí, falando sobre o nosso clube e os acontecimentos. Não estou falando de nenhuma chegada por enquanto. Ainda vou dar uma estudada em cada um que está chegando, mas posso falar dos que estão saindo. O Marlon Savarino também. Chegou a hora dele sair. E talvez outros, né? E os que ficarem merecem o nosso apoio. Tá bom? Parece que o Jefinho também nem se apresentou porque ele já está com o caminho dele traçado. Tá bom? Então, gente, que o ano para o Botafogo comece bem e que nós venhamos fazer parte disso e ajudar o Botafogo a chegar onde ele merece. Aí sim, da sua grandeza. Então, saudações botafoguenses e até o próximo vídeo.